Bom, boa tarde, gente. Boa tarde. Eu vou dar início ao nosso Central. Então, primeiro eu vou apresentar. Eu sou a Bárbara, tenho 21 anos. Eu sou brasileira, descendente de japoneses. Eu ingressei na gestão em 2020 e no PET esse ano. Então, essa minha apresentação vai ter a ver com o tema que eu trouxe hoje para o Sustentalk, que é sobre racismo amarelo. Bom, então, para contextualizar, eu vou dar a definição de raça e de racismo. Racismo vai ser a divisão tradicional, né, dos grupos humanos por questões de caracteres físicos e hereditários, ou seja, os fenótipos das pessoas. E racismo vai ser o preconceito, a discriminação por parte de um grupo ou de indivíduo para com determinado grupo por conta de pertencimento de algum grupo racial ou étnico, ou seja, as características fenotípicas de algum grupo. Então, para começar, eu vou traçar um histórico mais voltado aos japoneses, especificamente, que vai ser onde eu vou poder falar melhor. Então, desde 1870, a gente vai ter uma alta demanda de mão de obra livre no México, Peru e no Brasil, porque é o momento em que se começa as pautas de fim da escravização. E também a questão do café e tudo mais começa a acontecer aqui. Aí, a partir de 1908, vem o Kasato Maru, que é o primeiro navio de imigrantes japoneses para cá. E aí, nesse momento, a gente vai ter uma alteração da política diplomática japonesa, que era até então submissa. O Japão vai se demonstrar mais agressivo a partir da década de 1870 com relação à sua política imigratória, voltada para a América Latina. E isso acontece por conta do governo Meiji, que vai proporcionar uma rápida modernização no Japão em vários aspectos, seja político, econômico e militar. E esse fato vai refletir, então, na política diplomática. Então, nesse momento, a gente vai ter um aumento muito grande da população japonesa e, por conta disso, uma tentativa de imigração, né, diminuir essa população. E também, como tinha uma grande área rural no Japão, acontecia como havia uma tentativa de expansão e de industrialização, queria se retirar a população rural do campo. E aí, por isso, também incentiva a imigração. E aí, desde essa época, a gente vai ter uma tentativa dos japoneses de se igualar aos olhos do Ocidente, em que o Japão ele pretendia ser reconhecido como um país não asiático. Principalmente em termos raciais, buscando, então, se diferenciar da China e dos chineses, porque eles eram constantemente confundidos com eles, né, nas terras latino-americanas. E aí a gente pode afirmar que, desde essa época, já tinha uma tentativa de comparação para com o Ocidente, né, as pessoas brancas, e também a homogeneização, em que se homogeneiza pessoas asiáticas no geral. E aí, essa discriminação, ela acontecia já com os imigrantes, principalmente os de origem asiática. Então, aconteciam com imigrantes italianos, portugueses e espanhóis, por exemplo, mas especificamente com pessoas asiáticas acontecia de forma muito mais intensa. E aí, a partir do momento que começa essa imigração, a gente vai ter dois momentos distintos. Primeiro, o experimental, em que o Brasil estava tentando começar com essa imigração japonesa, e que acontecia de forma variada. Então, não tinha um número de imigrantes contínuo nessa época. E aí, acontecia muito que o processo de imigração japonesa, ele substituía o processo de imigração europeu. Então, quando a gente não tinha grande quantidade de imigrantes europeus, o Brasil se recorria aos japoneses. E, então, a vinda dos colonos japoneses era promovida para preencher os vazios deixados pela imigração europeia, porque o imigrante japonês sempre foi visto como uma certa reserva e aceito como substituto. E aí, existe também a questão do impacto que houve entre a expectativa que os japoneses tinham com a realidade que eles enfrentaram aqui. Então, a gente tinha uma realidade dentro da lavoura cafeeira
de má remuneração, precárias condições de vida, próximos à semi-servidão e com regimes de trabalho bem ruins, assim. E, para além disso, existia o choque cultural. Então, a língua, acho que era uma grande questão, e a questão da carência também. Disso que eu comentei, então, sempre que se voltava a volumar a entrada de imigrantes europeus, tornava supérfluo a entrada de japoneses. E aí, depois, houve a época da imigração que era promovida e subsidiada pelo governo japonês. Nessa época, houve uma maior dispersão dos japoneses, então eles começaram a se dispersar para a região do norte de São Paulo, e com isso houve uma gradual também ascensão social do imigrante. Então eles passaram a conseguir pequenas propriedades de terra. E com isso, o governo ele passou a diminuir as ajudas aos imigrantes. E com isso também havia críticas à dificuldade de aculturação dos japoneses aqui no país. Então, dentro do governo, dentro do Congresso, a gente já tinha discursos que iam contra a entrada de imigrantes japoneses. Aqui eu trouxe um exemplo do deputado estadual Fidelis Reis, que ele tentou introduzir um projeto de lei e ele trazia como discurso o que eu vou citar agora. Se o japonês se cruza com o nacional, vamos ter um mal irremediável que era o mestiço. E caso não cruzasse, teríamos, então, um inconveniente de ficar constituindo uma ameaça perigosa para o futuro. E aí, esse projeto de lei que eu comentei, ele propunha que vedasse a entrada de colonos de raça preta no Brasil e também tivesse uma quantidade específica de japoneses que poderiam entrar. Então, dentre todos, apenas 5% dos indivíduos poderiam ser japoneses. E aí também eles comparavam a questão de que o primeiro erro ocorreu com a introdução das pessoas pretas, ou seja, dos escravizados. E a segunda seria a imigração de japoneses. E aí existia também a questão estética, de que caso os imigrantes viessem, havia um comprometimento da concepção helênica de imagem de beleza que jamais se harmonizaria com os outros tipos provindos de semelhante fusão racial. Isso reforça um estímulo da imigração branca, que era muito mais prezado, como eu comentei anteriormente. E uma tentativa de formação étnica de nacionalidade, mas uma nacionalidade branca. Aí, falando mais atualmente, a gente vai ter que em 2010 a gente tinha uma população amarela total de 1% no país, que correspondia a 2 milhões de brasileiros, e que atualmente, mais em 2020, a gente teve um aumento de 177%. Um outro fenômeno que acontece muito atualmente é o fenômeno de Kasegi, que é a volta de pessoas descendentes japoneses para o Japão para servirem de mão de obra, principalmente em fábricas como operários. Isso acontece assim, tem que ser descendentes, acho que de 2 ou 3 gerações depois dos descendentes não, dos japoneses que vieram logo no início. Assim. E aí eu trago um questionamento de que quando os descendentes japoneses eles vão ao Japão, eles são vistos como gaijins, ou seja, estrangeiros. E aqui no Brasil, apesar da gente, como descendente, a gente ter uma cultura brasileira, a gente falar português, a gente é visto como japoneses. E aí outro ponto é a minoria modelo, que é uma teoria que muitos atualmente usam, mas que ela é muito comprometedora, assim, porque utiliza-se a imigração japonesa para se comparar com a questão da escravização. Então, por exemplo, se os japoneses que vieram, eles passaram por péssimas condições de trabalho, péssimas condições de vida, assim como os escravizados, por que eles conseguiram se ascender dentro da sociedade e não as pessoas pretas? E aí, esse tipo de fala, esse tipo de argumento, ele reforça muitos estereótipos e também vai ser um discurso que é a favor da democracia racial, que vai contra cotas e ações afirmativas. Bom, atualmente, a gente vai ter questões voltadas à crise de identidade
Então, por exemplo, se aqui no Brasil eu não sou brasileira e no Japão eu não sou japonesa, o que eu sou? E, para além disso, a tentativa de embranquecimento. Há pouco tempo, falando pessoalmente, acho que foi em 2019, 2020, mais ou menos, que eu passei a me identificar como uma pessoa amarela. Então, tipo, até então eu falava assim, não, eu sou branca. E aí isso comprova aquilo que historicamente a gente teve no Brasil. E também tem a questão de estereótipos e de geração de pressões psicológicas com relação a isso. Então, muitas vezes se aplica às pessoas que se sentem japoneses e até japoneses, ou asiáticos em geral, que elas são exóticas, submissas, comportados, educados, ou quietos, fofos, delicados ou inteligentes. E muitas vezes a aplicação desses estereótipos pode gerar muitas consequências para as pessoas, individualmente e coletivamente também. Então, aqui eu citei, né, alguns exemplos de coisas que são muito comuns a gente escutar, tipo, andando na rua, então falar que a gente é japonês do Paraguai, ou para a gente voltar para o nosso país, ou, por exemplo, você está andando na rua e um esquisito, uma pessoa que você nunca viu na vida, vem e começa a falar, tipo, Ohayou, sabe? Tipo, começa a falar em japonês com você. E aí, tipo, primeiro que eu não conheço a pessoa, e segundo que eu não falo japonês. E também a questão de voltar para o seu país. Aqui em São Carlos mesmo, teve um dia que eu estava indo na rodoviária pegar ônibus, e aí eu estava, tipo, na passarela ali para ir pro lado onde o ônibus para, e aí eu escutei, assim, tipo, um grito de um cara falando assim, ai, volta pro seu país, assim, tipo... E aí eu fiquei muito impactada e muito sentida, assim, na hora, eu fiquei bem mal. E aí um exemplo disso também, de como o racismo ele se aplica nos dias, em termos da pandemia. A gente teve que a Covid ela teve início na China por conta da alimentação de morcegos, né? Nossa, olha que comida asiática exótica, né? E aí se aplica isso. E também o aumento da violência para com essas pessoas devido ao início da Covid na China. Então, a gente pode falar então sobre que forma a gente pode mudar isso. Eu acho que se inicia muito em termos de representatividade. Quando era criança, por exemplo, nas novelas que eu assistia muito, não se tinha personagens, pessoas asiáticas dentro dos programas e tudo mais. E isso a gente pode afirmar que está mudando hoje em dia, né? A gente tem vários filmes, séries que estão trazendo muito pessoas asiáticas, coreanas, e está tendo muita representatividade, né? A gente tem, tipo, premiações do Oscar, que são bem grandes. E educação. É importante falar o quanto se fala sobre imigração asiática no geral dentro das escolas, assim. Eu tive muito pouco, pelo menos. Só falavam assim, vinham japoneses, vinham portugueses, italianos, e era isso, ponto final. Mas quais foram as consequências disso, né? É importante. Para além disso, existe a questão da educação sobre quem está dentro das escolas. Então, os professores, os funcionários, os monitores, como eles se comportam para com as pessoas descendentes de asiáticos. Eu, quando estava, sei lá, no meu 7º ano, escutei muito, assim, dos professores falando assim, nossa, mas você gosta de geografia? E matemática, você não gosta? Eu falo assim, não, eu não sou boa em matemática. E você não assiste anime? Não, não assisto, sabe? E eram coisas, assim, que reforçavam estereótipos. Então, é muito importante de pessoas que estão educando repensarem também, né? Que estereótipos você está reforçando dentro do ambiente educacional. E reconhecimento de privilégios também. Eu acho que falar aqui para vocês que eu não trouxe o tema racismo amarelo para diminuir o racismo negro, por exemplo. Pelo contrário, é muito importante a gente trazer essa questão do racismo amarelo, porque muitas pessoas não conhecem sobre. Eu, pelo menos, tipo, só tive um momento de sentar e começar a pesquisar sobre agora fazendo o sustentável. E essa aproximação minha foi muito recente. Então, é importante a gente saber que esse movimento ele é fundamentado pela política identitária e não comparar uma com a outra, e sim fazer um recorte, né, tanto de gênero quanto de classe. E haver também, muitas vezes, diálogo entre as partes. Quando você pesquisa sobre a teoria racial, tanto da parte amarela quanto da parte negra, muito se é identificado, muitas coisas são parecidas. Então, dentro da luta, acredito que seja muito
proveitoso, talvez, unir as pautas e tentar dialogar entre os grupos. E, por fim, comportamentos. Eu acho que, individualmente, cada um de nós, tanto pessoas descendentes de asiáticos como todo mundo, assim, podem individualmente e coletivamente também refletir sobre comportamentos, sobre como você vai falar para com outras pessoas, ou então interromper uma pessoa falando assim, não, isso foi racista, e tudo mais, para a gente poder daí evoluir de certas formas, tanto internamente quanto para a sociedade. E é isso. Muito obrigada.